Você já se perguntou quais ativos realmente sobreviveram a todas as grandes crises financeiras da história? Neste vídeo, vou detalhar 4 tipos de ativos que historicamente têm sido os mais confiáveis durante os desastres financeiros de todos os tempos. O último ativo da minha lista não custa um único centavo, mas pode ser o mais valioso de todos. Fique até o final para ter a visão completa e entender como tudo se encaixa. Vamos voltar a 1929 por um momento. Cidade de Nova York. 2 homens, ambos de classe média, ambos passaram a maior parte de suas vidas guardando dinheiro. O primeiro é um contador de Manhattan. Ele tem uma carteira de ações, títulos do governo e uma conta poupança em um banco conhecido e respeitável. Seus ativos preenchem todos os requisitos que um consultor financeiro chamaria de seguros. Uma carteira sensata e diversificada. É o tipo de configuração que você olharia e pensaria: sim, esse cara vai ficar bem. O segundo é um fazendeiro do Kansas. Ele tem 160 acres de trigo, 20 moedas de ouro em um cofre, um presente de seu pai, e um par de mãos que sabiam como consertar um trator, remendar um telhado e criar gado. Então chegou outubro de 1929. O mercado quebrou, os bancos fecharam as portas e os títulos viraram papel de parede. O contador perdeu tudo. E veja, no papel, sua configuração parecia sólida como uma rocha, mas tudo o que ele possuía dependia do sistema e da confiança das pessoas nesse sistema. Quando essa confiança foi quebrada, ele ficou sem nada. Então, o que aconteceu com o fazendeiro? Suas terras continuaram cultivando trigo. Seu ouro ainda mantinha seu valor. Suas habilidades não desapareceram, e suas mãos ainda podiam fazer o trabalho. Ele saiu da crise mais rico do que entrou, sem nem perceber, porque as pessoas que haviam perdido tudo agora compravam comida dele com heranças de família. Esta não foi uma história isolada, havia milhares como ele. Ele simplesmente possuía o tipo certo de coisas, ativos mais fundamentais. Esse mesmo padrão se repetiu na Alemanha de Weimar, na Argentina, em 2008 e em 2020. Todas as vezes, as mesmas categorias de ativos acabam de pé, enquanto os investimentos seguros são aniquilados. Este vídeo é sobre 4 desses ativos, apoiados por 4.000 anos de evidências. 3 deles custam dinheiro. O quarto não custa nada e pode ser o mais valioso de todos. Fique até o final para descobrir qual é. Vamos começar com o mais antigo, a terra. Não a terra como um item de linha em um extrato de corretagem, e não um lote suburbano com uma casa nele. Estou falando de terras produtivas, do tipo que cultiva alimentos, guarda minerais ou fica sobre a água. Na Alemanha de Weimar, em 1923, o marco havia basicamente colapsado a zero. As pessoas estavam queimando notas de banco em seus fogões porque o papel literalmente valia mais como combustível do que como dinheiro. Um banqueiro em Berlim, que havia passado 30 anos economizando marcos para a aposentadoria, não conseguia comprar um pão com eles. Enquanto isso, um criador de porcos a 40 milhas da cidade estava trocando um único porco por um piano de cauda, que costumava custar 3 meses de salário daquele banqueiro. Isso não é um exagero. Isso está nos registros históricos. Os fazendeiros fora das grandes cidades se tornaram a nova aristocracia praticamente da noite para o dia. Eles podiam exigir pagamento em ouro, em moeda estrangeira ou em mercadorias. E as pessoas pagavam porque não tinham escolha. A comida era necessária todos os dias. E a fazenda a produzia todos os dias. A moeda podia morrer, mas o trigo não. Esse padrão se repete com tanta frequência que começa a aparecer uma lei da natureza. No Zimbábue, em 2008, os fazendeiros com terras e gado tinham algo pelo qual as pessoas trocariam qualquer coisa. Enquanto os trabalhadores urbanos com economias em dólares zimbabuanos não tinham absolutamente nada. O motivo é muito simples. Quando uma moeda entra em colapso, a economia não simplesmente para. As pessoas ainda comem, elas ainda precisam de combustível, matérias-primas e abrigo.
Quem controla a fonte dessas coisas detém o poder real, independentemente do que esteja acontecendo com o dinheiro. Eles entendiam isso na Roma antiga. Havia uma regra não escrita. Para se tornar um senador, você tinha que possuir terras. Não era apenas uma questão de tradição. A terra era a única forma de riqueza que não podia ser desvalorizada por um decreto do imperador. Quando o denário perdeu 95% de sua prata ao longo de 2 séculos e os preços dispararam 10 vezes, os senadores com propriedades ainda comiam a colheita. A terra não se importava com o que estava acontecendo com a moeda. Houve patrícios que perderam suas fortunas na especulação comercial. Mas não encontrei um único caso registrado de alguém que perdeu tudo enquanto possuía um campo de trigo. E hoje? Bill Gates é o maior proprietário privado de terras agrícolas nos Estados Unidos, com 270 mil acres. Ele não está cultivando, ele está se protegendo. Fundos institucionais em todo o mundo estão comprando silenciosamente terras agrícolas. Não porque seja moda, mas porque a matemática da inflação não lhes deixa muitas outras opções. A terra produz comida e as pessoas comem. Essa equação não depende do que o Federal Reserve decide fazer com as taxas de juros. Mas quero ser franco com você. A terra não é um ativo perfeito. Ela pode ser confiscada. No Zimbábue, na União Soviética e em Cuba, toda vez que um governo decidia que a propriedade privada estava atrapalhando, a terra era a primeira coisa que eles pegavam. Também é ilíquida. Se você precisar de dinheiro amanhã, não vai vender uma fazenda amanhã, especialmente em uma crise quando os compradores são escassos e o processo se arrasta. Também exige trabalho, impostos, manutenção e conhecimento. Não é o tipo de negócio, configure e esqueça. Mas aqui está a coisa que supera tudo isso. Em 4.000 anos de história registrada, da Mesopotâmia até agora, a terra produtiva nunca foi a zero. Nenhuma vez. Moedas foram a zero, ações foram a zero e títulos foram a zero. Mas a terra que cultiva trigo sempre valeu exatamente o mesmo que o trigo valia. E o trigo sempre valeu alguma coisa. O segundo ativo é o ouro. E antes que você revire os olhos, não se trata de teorias da conspiração ou de preparadores para o fim do mundo em bunkers. Trata-se de matemática e de como as pessoas realmente se comportam quando tudo desmorona. Quando uma moeda morre, a sociedade imediatamente precisa de algo que possa usar como dinheiro. Não eventualmente, não no futuro, mas agora mesmo. Por milhares de anos, a coisa a qual os humanos recorrem por padrão é o ouro. Não porque seja mágico, mas porque todos o reconhecem. Você pode dividi-lo, pode carregá-lo com você, e nenhum governo na Terra pode imprimir mais dele. Em Roma, quando o denário passou de uma moeda de prata para basicamente um pedaço de cobre, ao longo de 200 anos, as pessoas que tinham ouro de verdade continuaram negociando, continuaram comprando e continuaram vivendo. O ouro não salvou Roma, mas salvou as pessoas dentro de Roma. Agora, aqui está um número que a maioria das pessoas não conhece. Entre 1929 e 1933, o Dow Jones caiu 89%. Durante esse mesmo período, as ações da Homestake Mining, uma empresa de mineração de ouro, subiram 474%. Isso não aconteceu porque alguém tomou uma decisão genial, mas porque quando tudo o mais está desmoronando, o ouro se torna a coisa para a qual todos correm. As pessoas que mantinham ouro físico antes do crash de 1929 entraram na década de 1930 com seu poder de compra intacto. As pessoas que mantinham ações e títulos perderam quase tudo. Mesmo país, mesma crise, mas resultados opostos dependendo do que você estava segurando. Em 2008, quando o Lehman Brothers faliu, o ouro caiu por algumas semanas e depois começou a subir, com alta de 25% até o final de 2009. Em 2020, quando governos de todo o mundo imprimiram trilhões em resposta à pandemia, o ouro atingiu um recorde histórico. E aqui está o que está acontecendo agora.
Os bancos centrais de todo o mundo estão comprando mais de 1.000 toneladas de ouro por ano, há 3 anos consecutivos. Eles estão mais do que dobrando suas compras em comparação com a década anterior. As mesmas pessoas que imprimem papel moeda estão armazenando sua riqueza em algo que não pode ser impresso. Isso não é uma teoria da conspiração, é o que eles realmente estão fazendo. Talvez devêssemos prestar atenção ao que eles fazem, não ao que eles dizem. Mas o ouro também tem pontos fracos, e não seria honesto ignorá-los. Em 1933, Roosevelt assinou a Ordem Executiva 6.102. E num piscar de olhos, possuir ouro se tornou um crime federal nos Estados Unidos. Os cidadãos foram forçados a entregar seu ouro a $20 americanos e 67 centavos a onça. E então o governo elevou o preço para $35 americanos. Basicamente, uma desvalorização de 40% do dólar. Com uma canetada. As pessoas ficaram com seus dólares de papel seguros, e o governo ficou com o ouro. O confisco é um risco real e já aconteceu. Além disso, de 1980 a 2000, o ouro ficou em uma estagnação lateral de 20 anos. Se você comprou no pico em 1980, teve que esperar até 2008 apenas para empatar. Uma geração inteira de espera. Além disso, o ouro não produz nada. Não paga dividendos e não gera renda. Ele apenas fica lá. Mas aqui está o que ele faz, e faz isso melhor do que qualquer outro ativo na história. O ouro não o torna rico em tempos estáveis, mas o torna solvente quando todos os outros estão falidos. Essa é uma função completamente diferente. E é exatamente por isso que os bancos centrais, as próprias instituições que emitem papel moeda, estão mantendo mais ouro hoje do que em qualquer momento nos últimos 30 anos. O terceiro ativo é mais difícil de identificar, mas pode ser o mais prático de todos os 4. Simplificando, é um negócio que vende algo sem o qual você não pode viver e por causa disso cobra o que quiser. É um negócio com poder de precificação. Nem todo negócio sobrevive a uma crise. A maioria deles não sobrevive, na verdade. Mas há um tipo específico que não apenas sobrevive, ele sai mais forte. São empresas que vendem coisas que as pessoas literalmente não conseguem parar de comprar e que podem aumentar seus preços tão rápido quanto a moeda cai. Pense desta forma. Se você faz bolsas de luxo e uma crise atinge, seus clientes desaparecem. Mas se você produz óleo de cozinha, eletricidade, remédios ou combustível, a demanda não vai a lugar nenhum. Simplesmente não pode. E se você é quem o produz, você define o preço. Não o mercado, não o governo, mas você. No Brasil, durante a década de 1980, você pode ver isso claramente. A inflação estava na casa dos milhares de % ao ano. Imagine um supermercado onde um funcionário caminha pelas prateleiras com uma máquina de remarcar preços, colando novos adesivos sobre os antigos. Um preço de manhã, um diferente no almoço e outro à noite. Os compradores estavam literalmente correndo pelos corredores, pegando coisas das prateleiras antes que o preço subisse novamente. Às vezes, mudava enquanto eles estavam na fila do caixa. Empresas que fabricavam bens essenciais como óleo, farinha, sabão e remédios mantiveram suas margens reais. Elas aumentavam os preços todos os dias e as pessoas pagavam porque não comprar óleo de cozinha não é realmente uma opção. Mas as empresas presas a contratos de longo prazo com preços fixos, aquelas que simplesmente não conseguiam reprecificar rápido o suficiente, foram esmagadas. Esse mesmo princípio estava em ação 600 anos antes do Brasil, na Veneza medieval. Os mercadores venezianos controlavam as rotas de especiarias de Constantinopla a Alexandria. Pimenta, canela, cravo, coisas sem as quais a nobreza europeia não conseguia imaginar viver. Quando as moedas oscilavam e as guerras fechavam as rotas comerciais, os mercadores de especiarias simplesmente aumentavam seus preços. Os compradores não tinham alternativa. Ou você paga o que eles estão pedindo, ou come comida sem graça. Em 2022, quando a inflação nos Estados Unidos atingiu 9,1%, a maior alta em 40 anos, o que aconteceu?
A Procter & Gamble aumentou os preços e aumentou seus lucros. A Coca-Cola aumentou os preços e aumentou seus lucros. As empresas de energia aumentaram os preços e aumentou seus lucros. Negócios com poder de precificação não foram prejudicados pela inflação. Eles ganharam dinheiro com ela. Enquanto isso, varejistas operando com margens estreitas, restaurantes e pequenas empresas que não conseguiam repassar os aumentos de custos para os clientes, milhares deles faliram. Quando isso não funciona? O imperador romano Diocleciano emitiu um edito de teto de preços em 301 d.C. A penalidade por vender acima do limite era a morte. E o que aconteceu? Os mercadores simplesmente pararam de vender. E as prateleiras ficaram vazias. Você não pode forçar as pessoas a negociar com prejuízo. O poder de precificação desaparece quando um governo o proíbe ou quando uma mudança tecnológica acaba com o monopólio. Os comerciantes de especiarias venezianos perderam tudo quando Vasco da Gama navegou ao redor da África e abriu uma rota marítima direta para a Índia. Seu domínio desapareceu em uma única geração. Mas aqui está a principal lição. O ativo não é uma empresa específica. É uma característica. A capacidade de aumentar os preços mais rápido do que a moeda perde valor porque o comprador não tem alternativa. Essa característica funcionou em Veneza há 600 anos, funcionou no Brasil há 40 anos e funciona hoje. Se você a tem, você sai de uma crise com seu poder de compra. Se não tem, você o perde. Então, esses são 3 ativos: terra que alimenta, ouro que armazena e um negócio que reprecifica. Todos os 3 compartilham uma coisa em comum: eles exigem capital. Você precisa de dinheiro para comprar uma fazenda, precisa de dinheiro para comprar ouro e precisa de dinheiro para construir ou comprar um negócio. Mas em todas as grandes crises dos últimos 4.000 anos, houve mais um grupo de pessoas que passou pelos destroços inteiro. Sem terras, sem ouro, sem negócios e sem nenhum capital. O que eles tinham? Habilidades. O quarto ativo é aquele que não custa nada e é aquele sobre o qual quase ninguém fala. Na Hungria, em 1946, ocorreu a hiperinflação mais extrema já registrada na história humana. Os preços dobravam a cada 15 horas, não a cada mês, não a cada semana, mas a cada 15 horas. Trabalhadores do governo com salários fixos foram aniquilados. Quando seu contra-cheque chegava, ele já não valia nada. Mas um encanador qualificado que podia definir seu próprio preço para cada trabalho, ele comia. Um eletricista que podia negociar o pagamento em comida, ele alimentava sua família. Os trabalhadores das fábricas começaram a exigir reajustes salariais diários, enquanto as pessoas que recebiam um salário mensal fixo estavam essencialmente trabalhando de graça. E nada disso era novo. Quando o denário virou lixo em Roma, a economia também não parou. As pessoas ainda ficavam doentes, os canos ainda vazavam e as paredes ainda desmoronavam. As pessoas que podiam curar, consertar e construir, elas eram pagas. Não em moedas sem valor, mas em comida, roupas e serviços, qualquer coisa que mantivesse valor real. Um artesão com um martelo e um conjunto de habilidades valia mais do que um aristocrata sentado em um baú de denários que ninguém queria aceitar. Veja como funciona. Quando uma moeda quebra, a economia retrocede para algo próximo ao escambo. Em uma economia de escambo, a pessoa que pode consertar seus canos, tratar seu filho ou fazer seu carro funcionar novamente tem mais poder de barganha do que alguém segurando um título do governo que vale menos do que o papel em que está impresso. E hoje, após a Covid, o mundo se deparou com algo que a maioria das pessoas não previu: a falta de mãos. Eletricistas, soldadores, mecânicos e encanadores. Simplesmente, não há o suficiente deles. Nos Estados Unidos, a idade média de um eletricista licenciado é de 55 anos. Os jovens estão indo para escritórios, para a tecnologia e para o marketing, enquanto as profissões técnicas estão envelhecendo. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial está começando a assumir o trabalho de colarinho branco.
Redatores, analistas e contadores juniores, empregos que costumavam parecer à prova de balas, estão de repente na guilhotina. Mas a Dini não pode aparecer na sua casa e consertar a fiação. Ela não pode trocar um cano debaixo da sua pia e não pode despejar uma fundação. O mundo está caminhando para um lugar onde alguém com uma habilidade prática será mais requisitado do que alguém com um diploma e um laptop. Os dados salariais já estão confirmando isso. Quando as habilidades não funcionam. Quando uma habilidade está ligada a uma tecnologia específica ou a uma indústria que morre. O tipógrafo, o operador de telégrafo, o motorista de carruagem puxada a cavalos, eles eram especialistas brilhantes até o momento em que o mundo seguiu em frente. As habilidades que sobrevivem são aquelas ligadas às necessidades humanas básicas. As pessoas sempre ficarão doentes, os canos sempre vazarão, os edifícios sempre precisarão de consertos e as máquinas sempre quebrarão. Essas habilidades não se tornam obsoletas porque as necessidades que elas atendem não se tornam obsoletas. E é por isso que as habilidades podem ser o ativo mais poderoso dos 4, custo inicial 0. Você não precisa de dinheiro para aprender. Tempo e esforço, claro, mas dinheiro não. Elas também não podem ser confiscadas. O governo pode tomar suas terras, pode confiscar seu ouro, e já o fez, e pode nacionalizar seu negócio. Mas não pode tirar o que você sabe fazer com as mãos e com a cabeça. E não pode ser desvalorizado por uma impressora. Você pode imprimir $1 trilhão americanos, mas não pode imprimir um eletricista. As habilidades são o único desses 4 ativos que está disponível para todas as pessoas no planeta agora. Sem capital inicial, sem conexões e sem necessidade de permissão. 4 ativos. 4.000 anos de evidências. Por que esses 4 e não ações, não títulos, não criptomoedas e não fundos de pensão? Porque cada um deles passou por 3 filtros que nenhum ativo supostamente seguro na história jamais passou. Primeiro, você não pode criá-lo do nada. Você não pode imprimir terras, não pode imprimir ouro, não pode imprimir poder de precificação e não pode imprimir habilidades. Mas dólares, você pode imprimi-los. Títulos, você pode imprimi-los também. E toda vez que alguém liga à impressora, tudo o que pode ser impresso perde valor. Enquanto tudo o que não pode, se mantém. Segundo, as pessoas precisam dele, não importa o que a economia esteja fazendo. A terra alimenta. O ouro se torna dinheiro quando outro dinheiro morre. Negócios com poder de precificação vendem coisas sem as quais você não pode viver e habilidades resolvem problemas que nunca desaparecem. E ações de tecnologia e títulos do governo, lastreados por 39 trilhões em dívidas, não passam nesse teste. Terceiro, precedente histórico. Cada um desses 4 funcionou em todas as grandes crises. Você pode verificar Roma, a Idade Média, Weimar, a Depressão, 2008 e 2020. O padrão não foi quebrado nenhuma vez em 4.000 anos. Isso não é um conselho de investimento. Ninguém sabe quando a próxima crise virá, ou se ela atingirá nossa vida de alguma forma extrema. Mas o padrão do que sobrevive e do que não sobrevive, esse padrão tem 4.000 anos e ainda não errou. A questão não é se você acredita que uma crise está chegando. A questão é se as coisas que você possui hoje passam por esses 3 filtros. Porque quando o sistema racha, a única coisa que importa é o que não pode ser aniquilado por um decreto, uma impressora ou a promessa quebrada de outra pessoa. Qual desses 4 ativos você já possui? E por que esse? Deixe nos comentários. As respostas mais interessantes serão fixadas. Eu detalho esses padrões todas as semanas. Se esta exploração dos tesouros mais resilientes da história mudou a maneira como você vê sua própria segurança, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo as verdades históricas que o mundo moderno tentou enterrar. Garanta seu futuro hoje. O próximo capítulo da riqueza oculta da história será revelado muito em breve.